Olá a todos, sejam todos bem-vindos e nós vamos começar a nossa fala falando sobre uma frase que Aristóteles falou e de modo bem eficaz, bem prático, para todas as mentes mais claras possíveis, entender a política é uma ciência do bem comum. Não importa em que posição, a política é a ciência do bem comum. Nós estamos vivendo hoje uma situação, praticamente a maioria dos brasileiros que adotam esse sistema político, de polaridade política, que nasceu aí por volta de 2010, 2002, não adianta, nós tínhamos partidos de interesses nacionais que chamavam MDB e Arena. Homens que estavam dispostos a colocar o Brasil na linha de crescimento. E a maioria dessas pessoas observavam que precisavam fazer uma abertura política. E terminou no último general, que é o general Três Estrelas, que é o João Batista Oliveira Figueiredo. A contragosto da sua própria pessoa, ele tornou-se presidente da República por indicação. Ele ficou responsável por essa abertura por via de uma opressão tanto da população, que queria escolher seus presidentes de forma do sufrágio universal, de forma direta, sem que houvesse o colegiado, mas piorou mais ainda. Mas essa conquista de saindo de um regime para uma democracia, a gente entre esses dois pensamentos, regime militar e democracia, nós tínhamos no meio a liberdade política, a liberdade irrestrita. Então a gente queríamos sair daquilo, mas queríamos uma liberdade. Essa liberdade ela foi dada, mas foi avisada com muito cuidado e perigo. O Brasil em si, ele não está, nunca teve e nunca vai estar preparado para a democracia. A democracia, como bem definida, né, ela é um grupo de pessoas que concordam entre si manter regras e comportamentos. E esses comportamentos e regras, ele passa a ser de forma gigantesca, se agiganta, por vir do comportamento de pai e mãe. Isso cria uma nação. Isso cria outros meios para que as pessoas possam entender que entra outros comportamentos, desde economia, educação, saúde, e são regrados dentro de comportamentos de atendimento desse povo. E dessa forma a gente consegue eleger os deputados, e esses deputados vão trabalhar de forma a dar essa condição à democracia. Dentro dessa formação, cria-se o Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito que passa a ser Estado Democrático de Direito. É onde tem regras, onde os deputados e senadores, por via de criar os meios para que possa alcançar as pessoas que ferem o Estado Democrático. Nós temos o Estado Democrático, Estado Democrático de Direito ou Estado de Direito sobre o Estado Democrático. Essas duas figuras, elas não podem ser divididas. Conseguiram fazer isso. Algumas pessoas podem até relutar em não compreender isso, ou que se compreende, não quer aceitar, porque tem uma certa parte, uma faixa da população que está numa condição boa, mas essa condição boa está destruindo a si e aos outros, e também suas famílias. O que eles falam de arrimo de família é o que restou para assegurar ainda pessoas que ainda têm um equilíbrio desses dois polos, que eles não podem de forma nenhuma ser separados. Em 2010, essas duas condições que eu estou falando aqui, elas foram separadas e começaram
a dar nome a essas duas polaridades, esses dois polos, trouxeram isso para a esquerda e direita e começou ali muito pouco, em 2010 ou 2009. E as pessoas podem até dizer, não, esquerda e direita sempre existiu. Olha, esquerda e direita só existe quando existe freio e contrapeso. Nós estamos vivendo no Brasil, nem podemos dizer que isso é anarquia, porque anarquia seria muito mais evidente do que nós estamos vendo, porque as coisas estão sendo feitas de um modo que nós não estamos compreendendo o que está acontecendo. Só que essas condições, ela pendurou por muito tempo por via de haver ainda um arrimo. Esse arrimo é ainda a família, igreja, e perdemos o primeiro ponto por via do comportamento de uma política, de um regime militar, perdemos esse amor pela pátria. Então, nós só queríamos liberdade e democracia. Muitos oportunistas aprofundaram a dividir o Estado de Direito e o Estado Democrático. Tornaram isso polaridade política, que aleijou todos, de forma que hoje nós buscamos nos orientar tanto por essas duas polaridades que põem em risco o Brasil. Já não é mais o Estado Democrático e nem Estado de Direito, porque o Estado de Direito está como está hoje, porque tornou-se um polo político onde nós podemos ouvir muitos políticos dizer que alguns poderes foram politizados. E outros, o Estado Democrático tornou-se um domínio de grupos que estão agindo de forma livre, porque sabe que o Estado de Direito está politicamente à disposição das ações em que nós estamos vivendo hoje, onde o bandido rouba, o dono é que vai preso, onde o tráfico de droga ele é bem remunerado, onde há acontecimentos como latrocínio, furto, roubo, a gente consegue ver o cara sair pela frente de uma delegacia e o policial ficar por via, se ele arranhou, se ele gritou com essa pessoa, com o risco de haver um exame psicológico para ver se o rapaz não sofreu nenhum dano por via de simplesmente dizer assim, esteja preso, e tem que falar baixo para não assustar o rapaz, porque agora nós temos lei, o bullying, que as pessoas não podem mais gritar com as outras pessoas. Então, esse comportamento de Estado de Direito, Estado Democrático, que faz com que, unindo, faz uma formação de homens livres, não viés políticos, homens livres, para que possa traçar leis, comportamentos, Código Penal Civil, Código que regras, comportamentos. Esses homens têm que trabalhar para isso. E não é possível compreender que venhamos adotar comportamentos que vai de encontro destrutivo do comportamento que não é mais, pelo amor de Deus, é só entender, não é mais o Estado Democrático de Direito. Agora é política esquerda e direita, onde estamos buscando pessoas de formas individuais para que essas pessoas sejam os nossos salvadores, onde que o Estado sobrevive sem o povo. Mas tem pessoas que acreditam nisso, e é isso que nós temos que lutar. Essa conscientização, ela não vem mais dessa forma política que nós estamos vendo. Essa forma política, ela está aleijando todos,
temos uma deficiência hoje extremamente grande, porque as pessoas estão tão estressadas em relação a essa deficiência está destruindo o cérebro das pessoas. As pessoas não podem falar politicamente, como eu disse, início dessa nossa fala, a política é uma ciência do bem comum, ciência do bem comum. Não importa que tipo de pessoa você seja, você é alto, baixo, preto, branco, não importa, a ciência, ela é, a política é a ciência do bem comum. E nosso artigo 3, lá no inciso 4, diz que não é possível, de forma nenhuma, eu vou até pegar aqui, se me permita ler essa parte, do inciso do artigo 3, do inciso 4 diz: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outra forma de discriminação. Então, o que nós estamos vendo hoje é justamente o inverso disso. Porque o que nós tínhamos de unidade, que chamamos de Estado de Direito e Estado Democrático, que é, juntando no artigo 1º da Constituição, que rege sobre o Estado Democrático e Direito, isso foi separado e colocaram essa polaridade política. Então não pode, se um dos lados põe em risco a democracia ou o Estado de Direito, essas pessoas têm que ser varridas imediatamente de qualquer regime, de qualquer comportamento político, porque a política é a ciência do bem comum. Então essas pessoas têm que ser arrancadas definitivamente da vida pública. E não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo pessoas aplaudindo, pessoas nessa deficiência que nós estamos vendo hoje. Nós estamos assistindo pessoas de direita desejando o fim de pessoas de esquerda, ou pessoas de esquerda desejando o fim das pessoas de direita. Dividimos o Brasil da seguinte maneira: ou vamos eleger uma pessoa de direita para governar pessoas de direita, ou vamos eleger uma pessoa de esquerda para governar o grupo de esquerda. E esses mesmos querem o fim da direita, como também o da direita, que é o fim da esquerda. E entre esse meio, nós temos o caldeirão da desordem, que não era para ser. Era para ser, simplesmente, o Congresso Nacional. Nós, aqui de Minas Gerais, nós temos uma responsabilidade muito grande, por via dos acontecimentos políticos, dos quais tem trazido danos irreversíveis, não tem mudança, que é justamente o senador Pacheco, que foi eleito por Minas Gerais. Eu acho que todos nós, eu particularmente, já repeti isso algumas vezes, eu morro de vergonha de ter votado nesse homem. E o que nós estamos vivendo, depois dessa separação e essa concluência de partidos, aí nós, brasileiros, estamos sendo sempre governados por uma liga partidária. E essa liga partidária está destruindo toda a estrutura do Estado. E essa estrutura do Estado está sendo destruída por via de má escolha da deficiência que os brasileiros conseguiram por via de estarem alijados, esperando respostas que devia sair da democracia, que somos todos nós. Mas nós esperamos que o salvador da pátria, tanto da direita como da esquerda, possa fazer o trabalho que deveria ser nosso. Você acha que isso é democracia? Nós já perdemos isso há muito tempo. Aliás, nós nunca tivemos. Esse nome foi usado para servir de plumagem, para de fato esconder a tortuosa deficiência mentais daqueles que querem destruir o nosso Brasil. E estão conseguindo. Sabe quando nós vamos conseguir juntar o Estado Democrático, que nós não temos, está parcelado sobre classe, e o Estado de Direito para fazer
o Estado Democrático de Direito e reger sobre o artigo 1º, que a República Federativa do Brasil é a união dissolúvel dos Estados, isso não mais existe. As repúblicas ou as republiquetas foram constituídas porque nós encontramos máfia de tudo que você possa imaginar nesses rincões desse Brasil. Tem sempre alguém explorando alguém, tem sempre alguém buscando os meios para ganhar do cidadão, que deveria ser representado por esses que nós chamamos de Congresso Nacional. É esse o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E lamento informar para você, esse profundo que eu estou mostrando aqui, esse profundo espelho da realidade, não tem e nem vai haver daqui nem a 50 anos. Nem a 50 anos. Porque é o que nós estamos vendo. Algumas classes abertamente falam de política onde não deveria falar. Alguns políticos se eximem de suas responsabilidades. Outros fazem plataforma, suas campanhas em pleno atividade de cargo. Outros expressam, os filólogos da política, falam de forma abertamente, que é justamente para mostrarmos que nós estamos em uma real democracia. Até lá a todos, e precisamos nos conscientizar disso. Um abraço a todos, felicidades!